Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem, uma parceria da KP com a revista Jardins, vamos falar de horta produtiva. Como é que pode ter a sua horta sempre em plena produção? Para isso tenho comigo o grande especialista José Pedro Fernandes, engenheiro florestal e especialista em agricultura biológica. Porque, José Pedro, as pessoas fazem a horta e depois muitas vezes esquecem-se dela, acham que está sempre a dar. Está sempre a dar. E não é verdade. Nem pouco mais ou menos. Portanto, neste vídeo nós vamos dar as dicas todas de como é que deve fazer para que a horta esteja sempre em plena produção, do princípio ao fim, não é? O que é que nós fizemos aqui? Nós temos agora a horta a começar a produzir. As plantas estão todas muito bonitas, está tudo bastante verde, estão com muita floração e já têm frutos a desenvolver-se. Porquê? Porque nós fizemos um bom trabalho de preparação inicial. Um bom substrato, um bom substrato orgânico. Este KP Naturanda de hortícolas é extraordinário, demos-lhe um bom adubo orgânico. Agora temos aqui as berinjelas, os tomateiros, os pepinos, enfim, todas o alho francês, tudo em pleno, só que agora está na altura de fazer um grande reforço de fertilização, claro. Não é? Porquê? Porque nós queremos que as plantas fiquem assim em produção durante um longo período. Porque elas agora é que precisam de uma série de nutrientes, claro. Não é? O que é que elas precisam agora para se desenvolverem? Elas agora precisam muito do fósforo, do potássio, de micronutrientes que nós vamos conseguir. Há um número vasto de micronutrientes que nós vamos conseguir através de uma série de substratos que vamos aplicar. Portanto, e o que é que nós lhes vamos dar? Vamos repor o substrato? Repor substrato orgânico. Porquê? Porque parte daquele que nós utilizamos já foi consumido entretanto. Aliás, as pessoas às vezes se apercebem quando, por exemplo, fazem em vaso, sentem que o substrato abate um bocadinho. Claro. Esse abater é o quê? É porque ele continua no seu processo de compostagem e está a ser consumido. Exatamente. Se tiver, com as plantas então, ainda mais consumido é. E portanto nós vamos repor. Vamos repor substrato e depois vamos lhe dar uma adubação. Extra. E temos aqui vários tipos e vamos dar 2 tipos de adubação. Vamos ter 2, exatamente. E então vamos dar aqui um adubo performance orgânico à base de guano de aves marinhas, que vai dar imensos nutrientes. É? Nós aplicámo-lo agora, ele vai começar a disponibilizar os nutrientes para as plantas. Daqui a 5 semanas está no pico de disponibilização de nutrientes, mas ainda se estende até 3 meses. Portanto, esta horta ainda está a meio da temporada, portanto ele vai aproveitar muito estes nutrientes. Mas nós vamos ainda fazer um tipo de adubação que é muito eficaz, por exemplo, para todas as nossas hortícolas de fruto e que as pessoas às vezes esquecem, que é uma adubação foliar e com um adubo líquido orgânico. Muitas vezes as pessoas esquecem-se que estes adubos orgânicos se podem utilizar como adubos foliares. Desde que na instrução tenha lá a dizer que pode ser utilizado, é ótimo e é uma maneira de fazer chegar os nutrientes o mais rápido possível aos órgãos que estão a precisar deles. Neste caso, a formação de frutos. Exatamente. Portanto, nós o que é que vamos fazer? Vamos aplicar isto a toda a horta. E depois vamos dar aqui assim um boost, não é? Assim, aqui um reforço a todas as nossas hortícolas de fruto. Nós temos ali as aromáticas num canteiro à parte, vamos lhe dar aqui um reforço com um adubo granulado para aromáticas. Depois nós fizemos compostagem, temos aqui um compostor e vamos fazer uma aceleração aqui na nossa compostagem. Porque o tempo está muito quente, nós de vez em quando regamos para manter a umidade, mas não há nada como adicionar um acelerador de compostagem para que o processo decorra mais fácil, mais rápido e nós tenhamos o composto mais rapidamente disponível para depois aplicar orgânica, também. Exatamente. Portanto, agora vamos então aplicar os nossos vários tanto o substrato como os vários adubos e depois no fim regar isto tudo, não é? Claro, sempre. Como deve ser. Então vamos lá mostrar como é que se aplica cada um dos adubos. Pedro, estamos aqui a espalhar o nosso substrato e vamos colocar aqui o nosso performance orgânico. Qual é que é a dosagem? Vamos fazer como diz na embalagem, portanto nós devemos sempre fazer as recomendações do fabricante e o fabricante diz que devemos colocar um punhado que corresponde aproximadamente a 150 gramas por cada metro quadrado. E é isso que nós vamos fazer. Este fabricante até é engraçado este conceito do punhado, porque as pessoas às vezes não andam com balanças e portanto eles já nos dão uma indicação da quantidade que em média uma mão consegue ter.
temos sempre nestas situações que depois com um sachinho incorporar. Basta picar para incorporar. Vamos colocar agora aqui um bocadinho de adubo, não é? De aromáticas. De aromáticas para reforçar para aqui. Reforçar aqui estas. E também aqui abateu bastante o substrato. E elas também gostam. Aqui um adubo orgânico. Só nos falta fazer a adubação foliar neste fruto que precisam de um reforço. Mas antes de fazermos a adubação foliar, vamos regar. Não vamos regar depois da adubação foliar, porque não vamos estar a correr o risco de salpicar e tirar. E lá se vão os nutrientes. Exatamente. Vamos então prosseguir com a preparação da solução para fazer a nossa adubação foliar, para dar estes nutrientes extras que temos estado a falar. Vamos preparar o nosso pulverizador. Eu já tive o cuidado de abrir e ler nas instruções da embalagem as quantidades. Neste caso, já está preparada de uma maneira muito simples, que é a colocação de uma tampa para cada 2 litros de água. Como a nossa horta tem uma dimensão reduzida, nós vamos pulverizar com os 2 litros de água, que chega perfeitamente. Nós sabemos que temos que pôr 2 litros. Vou pôr 4 medidas de meio litro. Já tratámos aqui da fertilização da nossa horta. Agora, Zé Pedro, vamos aqui fazer uma ativação do nosso composto. A nossa pilha de composto foi feita quando fizemos a preparação desta horta. Ela já chegou a ser desta altura, já abateu isto tudo, mas, como se vê, é um composto que está feito assim livre, portanto não é fechado, e portanto tem sempre uma camada exterior que está sempre muito seca, que apresenta-se muito seca. Nós vamos começar por afastar esta camada superficial. Agora estamos num período do ano muito quente, no fundo, não é? Ela no fundo o que está é a proteger, olha, já se começam a ver, começa-se a ver, olha, branco e até está quente. Pois está. Está quente e vê-se estas pintinhas todas e estes filamentos brancos. Estas pintinhas e filamentos brancos são o quê? São precisamente os fungos, que são os primeiros agentes que promovem a compostagem. Depois destes fungos atuarem, é que vêm os bichinhos de conta, os vários bichinhos que se instalam no composto e que depois cortam tudo aos bocadinhos, mas eles para cortarem tudo aos bocadinhos tem que estar molinho, não pode estar seco e duro. De qualquer maneira, como o tempo está quente, estamos no verão, nós vamos recorrer aqui a um acelerador de compostagem e vamos fazer esta aplicação. Ainda vamos remover mais um bocadinho. Vamos seguir as instruções que recomendam que nós coloquemos 25 gramas por cada metro quadrado. Se nós estivéssemos a fazer o nosso composto desde o início, por cada camada íamos colocando de material vegetal, colocávamos um punhado, 25 gramas de acelerador. E rega-se depois. E íamos fazendo por camadas. Neste caso, nós só vamos querer promover a aceleração desta camada superficial, que é sempre mais difícil de acontecer. Vamos então a isso. E depois regamos no fim. E depois no fim regamos. Como se vê, tem este aspecto, o ativador tem este aspecto. Vamos então afastar um pouquinho mais para podermos distribuir nesta camada. Isto tinha muita fibra, mas vê-se estes filamentos, vê-se isto tudo branco, é o fungo atuado. Vamos deitar um bocadinho mais do que os 25 gramas. Porquê? Porque isto está a precisar muito. E ele infiltra-se porque não era um material que estava cortado aos bocadinhos, era muito grosseiro. Depois agora a seguir vamos pegar
para que os fungos também adiram e que este produto seja ativado. Agora vamos tapar. Novamente. E regar, não é? E vamos regar. Se por acaso nós agora tivéssemos uma grande quantidade de material para fazer outra nova pilha de compostagem, podíamos ter aproveitado para pegar nesta, virar ao contrário para onde tu estás, não é? E que também à medida que íamos virando, íamos adicionando o ativador de compostagem e faríamos depois aqui uma nova. Uma nova, exatamente. Vamos regar, que é para os ativar fungos e os organismos que promovem a compostagem se possam desenvolver convenientemente. Já temos a nossa horta adubada e com a produção em pleno, não é, Zé Pedro? Agora, exatamente. Quando é que temos que adubar outra vez? Porque não é esta a única adubação que ela vai ter até ao fim da temporada. Não, ela agora vai realmente aumentar exponencialmente a produção e tal e qual como dizia naquele fertilizante de guano que atua por um período aproximado de 3 meses, significa que nós daqui a 3 meses vamos voltar a fertilizar para quê? Para algumas plantas que ainda estejam em produção ainda aproveitarem e para as novas que vão ser cultivadas. Ok, portanto, agora é também com alguma frequência ir repondo a fertilização e se calhar repondo também o substrato. Exatamente. Se ele for abatendo. Portanto, não é as pessoas fazerem a horta e acharem que não têm que fazer mais nada, não. É muito importante haver uma manutenção e reposição de substrato e de fertilizantes. Só assim é que a horta pode estar sempre em pleno a dar tudo aquilo que nós desejamos. Porque para receber temos que dar sempre primeiro. Exatamente. Não é? E o nosso composto daqui a 3 meses também já está. Como é que normalmente às vezes as pessoas perguntam-me como é que eu sei que o composto já está? Aquela referência que a nossa pilha inicial era deste tamanho, quando a pilha a bater e estiver da altura do joelho, significa que ele está verdadeiramente compostado. Portanto, aí já temos também matéria orgânica nossa, para além dos fertilizantes e dos substratos. Portanto, é dar... Coisas não se excluem. Exatamente. Juntam-se, somam-se. Exatamente. Portanto, é investir numa boa adubação, em bons substratos e fazer a sua compostagem. E vai ver que não se vai arrepender, que não há nada melhor do que colher os seus próprios alimentos.